mais um vídeo, né? Bom, muita coisa tá surgindo agora, né? Principalmente agora, que é essa questão da inteligência artificial, que veio para dar um up, né? Aquilo que nós conhecemos como multiplicar da ciência, descrito em Daniel, né? Que isso aconteceria nos últimos tempos. Ou seja, a ciência não tá mais crescendo, ela tá multiplicando. Como nós vemos através justamente da IA, né? E uma das coisas que tem acontecido de uma forma poderosa, e agora já é da gente se observar, porque isso vai corroborando para aquilo que a Bíblia diz, né? Todo mundo se lembra a respeito da Neuralink, né? A qual o Elon Musk, né, tem basicamente difundido isso para soluções, né? Em relação para ser utilizado principalmente na questão da medicina, né? Pessoas com problemas, deficiências e tudo mais, que acabam sendo reestabilizados, né? Como se aquela pessoa nunca tivesse sido deficiente. Pelo menos esse é o objetivo que a Neuralink tem vendido, né? E nós sempre apontamos e falamos aqui neste canal, né, que de acordo com aquilo que a profecia diz, provavelmente será essa espécie de tecnologia, a mesma que a Neuralink vai estar utilizando agora nos últimos tempos, que provavelmente estará sendo utilizado de certa forma pelo anticristo, né? Porém, a Bíblia vem nos dizer que quem patrocina o governo do anticristo através, né, entregando o seu trono e o seu poderio, né, basicamente toda essa estrutura econômica, nós entendemos pela palavra, de acordo com a Bíblia, que é justamente a China, né? Por isso que nós sempre ficamos de olho na China quanto a esses requisitos tecnológicos, né? E não é à toa que nós vemos que nesse impasse dessas guerras que estão acontecendo agora nos últimos tempos, se tratando também de guerras comerciais, ou guerras tecnológicas, ou guerra armamentista, né? Nós vemos que todo o tempo quem tá batendo de frente com o outro é justamente as ordens hegemônicas, né? Tentando se degladiar para ver quem vai tomar conta do mundo para os próximos anos e décadas e tudo mais, pelo menos essa mentalidade deles, né? E nós vemos isso acontecendo com os Estados Unidos e China, né? Com todo esse potencial. E alguma das lives nós analisamos dessa forma, nós acabamos chegando a uma conclusão e até dissemos para vocês, pessoal, não sabemos como vai acontecer, mas de certa forma essa tecnologia que nós vemos hoje sendo utilizada pelo Elon Musk provavelmente estará sob a tutela da China de alguma forma. Ou o Elon Musk de certa forma se desvinculando da América e agora vendendo essa tecnologia para a China e trabalhando com os chineses, né? Ou literalmente uma engenharia reversa, ou de certa forma a China vai estar utilizando essa tecnologia. E por incrível que pareça, acabamos de ter a notícia de que a China acaba de aprovar o primeiro implante cerebral para uso comercial. Oh my God. Vem comigo no Escatologia na Veia. Olhem isso. Olhar digital mais uma vez. China aprova o primeiro implante cerebral para uso comercial. E quais são as intenções, né? A China aprovou o primeiro implante cerebral invasivo para o uso comercial no país. Em um avanço regulatório importante para empresas locais que atuam no campo das interfaces de cérebro, né? Computador. E a autorização foi concedida nessa sexta-feira, dia 13. Olha aí, sexta-feira 13. Olha isso, gente. Pela National Medical, né? A Administration, a agência reguladora de medicamentos da China. O aval foi dado ao dispositivo desenvolvido pela Neurac Technologies, né, de Xangai, voltado para pacientes adultos parcialmente paralisados devido a lesões na medula espinhal. Em testes clínicos, né, o sistema ajudou o usuário a melhorar a capacidade e agarrar objetos com as mãos. Olha aí. E a grande questão é que não é de hoje que nós falamos isso, tá? Nós apontamos que provavelmente a marca da besta, quando vier, né, obviamente se trata de algo religioso, mas também será algo tecnológico, né? Porque é o número, o nome, a imagem da besta, né? A adoração à imagem, né? Que nós vemos toda essa estrutura de sistemática que haverá. E a intenção é para que ninguém possa comprar ou vender, né? A não ser aquele que tenha a marca da besta, ou seja, dispositivos tecnológicos em que vai ser controlado economicamente através da tecnologia via, basicamente, implante corporal, que é o que a Bíblia diz, né? As pessoas recebem a marca na mão ou na testa, né? De certa forma. E percebam que não é à toa que agora vem chegando esses chips, né? Como algo revolucionário, como algo sendo utilizado para a medicina, como nós sempre apontamos para vocês, que para aprovação de leis, né? Eles sempre vão utilizar a medicina como
requisito de benefício para a humanidade, né? Como vai utilizar, a humanidade agora vai evoluir com determinadas circunstâncias tecnológicas, doenças serão extintas, né? Igual esses problemas, basicamente pessoas que não conseguem andar, agora volta a ter movimentos, né? Através dessas tecnologias sendo implantadas, a ponto deles terem a liberação para a utilização dessa tecnologia em seres humanos, né? Porque tecnicamente seria utilizado em animais, né? Experimentos sendo efetuados, e agora chegou a vez de seres humanos. Ok? Não se engane, né? A Bíblia diz literalmente que isso será um grande engano, né? E provavelmente, assim como aconteceu, quem se lembra lá do cartãozinho lá com a tarja, que a gente utilizava antigamente, né? Antes tinha folha de cheque, depois veio os cartões, né? Com tarja, depois os cartões com chip, né? Agora os cartões basicamente com chip sendo substituídos basicamente por QR Codes, né? Os QR Codes agora basicamente sendo substituídos por digitais, palma da mão, leitura de íris, e agora chegou a vez dos implantes, que é o que nós não podemos dormir, né? Então você percebe que toda essa tecnologia sempre foi utilizada na circunstância econômica, né? Com requisito de segurança. Eles sempre vão vender com requisito de segurança. Por isso que essa estrutura de caos no mundo todo, a qual está se desenvolvendo, o anticristo vem para trazer soluções, né? E essas soluções, basicamente, o mundo não quer mais guerras, o mundo agora quer viver em paz e não quer mais pessoa rebelde no mundo, né? Então, ou seja, todo aquele que se opor ao sistema se torna um rebelde e literalmente será excluído do sistema. Não pode comprar e nem vender, a não ser aquele que se sujeite a esse sistema do anticristo, né? E não é à toa que, olha só, para vocês entenderem através dos gráficos, né? Que fica simples da gente entender esses gráficos que nós sempre fazemos para vocês, inclusive tá nos nossos gráficos também, nossos livros e e-books, né, que nós sempre trouxemos para que você consiga explicar isso para as pessoas, né? Então a Bíblia diz que isso aqui vai ser uma trindade, né? A trindade satânica, basicamente, que haverá no período da última semana de Daniel, que nós identificamos através de territórios, né? A qual Daniel nos revela em Daniel 7, uma besta que tinha pé de urso, semelhante a leopardo e boca de leão, 7 cabeças e 10 chifres, que seria justamente o Islã, hoje representado pelo Islã. Por isso que nós vemos esses conflitos no Oriente Médio, né? Para essa fusão do Islã que haverá, seja delas os xiitas, os sunitas, né? Nós vemos que isso está se desenvolvendo exatamente agora, através do urso, que é o Irã, né? Que no caso é o pé da besta, de acordo com o Apocalipse. Vem o falso profeta, que vem com a parte religiosa de trazer unidade ao mundo, de mostrar que o anticristo é o cara para a humanidade. Isso vem tanto da vertente apostólica católica romana, né, quanto a vertente também do próprio profeta Maomé, né? Então vai haver essa fusão religiosa, né? O ecumenismo, a qual a Bíblia condena essas coisas, né? Tanto que Israel sempre ficou cativo em algum império por conta do ecumenismo, né? Israel se afastava de Deus e se juntava contra os deuses, né? E não é à toa que a Bíblia também nos mostra o dragão, que é a antiga serpente, próprio diabo Satanás, e hoje representado pelo comunismo chinês, que é quem vai dar todo esse poder, basicamente, para essa estrutura governamental do anticristo. E aí, através dessa tecnologia que virá dragão, tanto na questão espiritual, tecnológica, né? A Bíblia diz que haverá uma única moeda, um único governo e uma única religião. É justamente essa fusão. E dentro das tecnologias que serão utilizadas, né, divulgadas e liberadas pelo dragão para esse império, será justamente algo na testa e na mão, né? Para que ninguém possa comprar ou vender. Circunstâncias tecnológicas, ok? A grande questão é que a Bíblia diz que quem recebe a marca da besta, essa pessoa não tem mais salvação, né? Por isso a importância de você entender o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, que recebeu a marca da besta, né? O número do anticristo, que seria o 666, de acordo com a palavra, né? Ele não terá um nome achado no livro da vida. E por não ter achado o nome do livro da vida, essa pessoa agora será destituída da glória de Deus, basicamente, eternamente. Essa pessoa não tem mais salvação, ok? É exatamente isso que a Bíblia diz, né? E essas pessoas, basicamente, possuem a marca da besta, né? O 666, elas receberam, basicamente, aquilo que seria tanto na circunstância religiosa, em adoração ao Islã, nos últimos tempos, quanto na circunstância tecnológica, recebendo algo físico, né? Na testa ou na mão direita, porque ele não podia comprar e nem vender, então ele decide se sujeitar a esse sistema, né? E tudo isso acontece na última semana de Daniel, que seria a grande tribulação. Então perceba que tudo isso, basicamente, a tecnologia tá pronta, a inteligência artificial, que era o que faltava, a cereja do bolo, para toda essa estrutura de reconstrução mundial que o anticristo fará depois dos caos que acontece no período das dores de parto, né? O anticristo vem como grande solucionador do mundo, instituindo justamente a imposição dessas tecnologias serem utilizadas por todos. E quem não quiser
tá fora do sistema por enquanto. E posteriormente, quem não quiser, recebe uma pena de morte, a qual a Bíblia diz que será uma execução que hoje, como exemplo, nós temos a única coisa no mundo que corresponde àquilo que a Bíblia diz, que João vê os decapitados da grande tribulação, porque negou o sistema. Única coisa que a gente vê hoje presente na Terra, compatível com aquilo que a Bíblia diz, é a estrutura da Sharia, imputada pelo Islã, né? A qual todos aqueles que não aceitam Alá como seu Deus, basicamente recebem pena de morte, né? As mulheres são perseguidas para a utilização de véus, as mulheres não têm direito, que é uma das características que a Bíblia diz que o anticristo terá. Ele não terá afeição ao desejo das mulheres, e basicamente não terá, respeito ao Deus dos seus pais, né? Porque o Deus dos pais é uma referência ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e querendo ou não, a descendência do Ismael, o pai dele é o Abraão, né? E os muçulmanos vêm da descendência do Ismael, né? E aí hoje tem essa mistura em que várias etnias utilizam o Islã como religião, né? Tanto os turco-otomanos, os persas, como nós vemos agora os xiitas através do Irã, e principalmente os árabes que vai vir com um sapatinho de cristal, sentando para acordos de paz, que provavelmente, de acordo com a palavra, a etnia que corresponde aos últimos controles mundiais que haverão no período da última semana Daniel, vem justamente dos árabes, né? Então temos que estar bastante atentos. Tecnologia presente já, mais uma comprovação, e agora na mão da China, a qual a Bíblia diz que vai fornecer para o anticristo toda essa tecnologia. Isso que nós estamos vendo é surpreendente. Então, se eu fosse você, ficava de olho, mais uma comprovação de que somos a geração e que Jesus logo vem. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, ativa o sino, deixa o like. Compartilha com mais alguém, aqui abaixo também, QR Code aqui ao lado, para contribuições, também nosso e-mail aqui ao lado, nossos links aqui.